Olá, olá, boa noite. Estamos ao vivo aí com a nossa live de hoje. Muito boa noite a todos. Pessoal chegando para nossa noite, que a gente vai conversar sobre esse assunto tão interessante. O pessoal já vem aí. Boa noite, vão deixando seus comentários. Tô vendo a Neuza, a Denise, a Thaís e o Miguel. O pessoal aí chegando, vão deixando seus comentários. E hoje nós vamos falar sobre um assunto interessantíssimo, né? Que é a luz e a sombra. A luz e a sombra. E aí nesse assunto tem muito assunto pra gente falar, né? Tem muita coisa pra gente falar sobre esse tema. É um tema bem extenso e eu escolhi algumas coisas que eu resolvi falar hoje, né? Que vão fazer a diferença na vida de vocês, eu tenho certeza. Vão deixando seu boa noite aí, deixando seus comentários conforme eu for falando, o que vocês vão achando, o que vocês estão pensando, se vocês passaram por alguma situação parecida. E aí a gente vai clareando aí. Tô vendo agora, voltou os comentários. Que coisa boa. Antes eu não conseguia ver. Boa noite, estamos aí o Miguel. Boa noite, Vera Lúcia. O pessoal botando aqui, o Josinaldo, o Márcio Tavares, a Edna tá aí. Que legal, gente. Então, o pessoal vai chegando aí e a gente vai falar sobre esse tema tão importante. Para falar sobre esse tema de sombra e de luz, a gente vai começar falando sobre questões do nosso... questões de cura, da nossa cura. Porque eu sempre falo que a gente tem que se trabalhar, que a gente tem que se curar, mas o que é se trabalhar e se curar? O que eu tenho que trabalhar em mim? O que eu tenho que curar em mim? E aí eu vou contar uma história para vocês, vou começar contando uma história para vocês que aconteceu há muitos anos atrás. A Juliana era criança, a Juliana era bebê. A Juliana devia ter o que? Uns 3 aninhos, 4 aninhos. Ela era bebê mesmo, quando a gente começou um grupo de orações, porque eu tinha essa questão, né, espiritual, e uma entidade se manifestava, e toda semana as pessoas iam na minha casa, e a gente fazia uma reunião, onde a gente sentava, todos nós numa mesa, e essa entidade se manifestava e falava. Ela falava com as pessoas, ela dava palestra para as pessoas que estavam ali naquele local. Muito bem. Isso acontecia, e tem gente que diz que não existe isso, mas existe, sobre um transe meu, aonde parecia que eu dormia, né, que eu me desligava, e eu falava um monte de coisas, e as pessoas iam aumentando. E tem gente aí que participou, a Edna tá aí que participou desse grupo, a Vera tá aí que participou desse grupo, que não me deixa mentir, pode até comentar aí. E nesse grupo eram dadas inúmeras palestras que hoje a ciência, a física quântica comprova, né, fala sobre isso, mas isso há 23 anos, a Juliana vai fazer 23 agora em setembro, então há 23 anos, a Juliana era bebê, nós fazíamos, a Juliana dormia, minha filha, dormir para poder fazer a palestra, para poder fazer os trabalhos. E nesses trabalhos, uma pessoa foi e começou a participar, o nome dela é Nilda, irmã da Vera Lúcia, que é minha grande amiga, e ela participava desse trabalho, né? E esse trabalho era um trabalho que a gente se reunia, que a gente emanava luz para as pessoas, irradiava luz, tudo sobre a orientação dessa entidade. E um dia, né, eu peguei e parei, eu digo, meu Deus do céu, eu já contei isso para vocês, mas eu tô contando de novo porque essa história, ela sempre tem um monte de desenrolares. Eu
eu comecei a pensar assim, poxa vida, né? Eu durmo, né? Vamos dizer, entre aspas, né? Eu apago, eu falo um monte de coisa e quando termina todo mundo maravilhado. Nossa, que lindo! Que a irmã Gabriela falou. A irmã Gabriela era a entidade que se manifestava através dos trabalhos que a gente fazia. Que lindo, que coisa maravilhosa, tudo que ela falava era tão maravilhoso. E eu terminava os trabalhos e eu pensava assim, meu Deus, eu não sei nada, eu dormi. E essa gente está aqui encantada, essa gente está aqui adorando o que eu fiz. E tudo bem, no começo até fui aceitando, mas lá pelas tantas eu pensei assim, ó, eu sou uma louca e tá todo mundo entrando na loucura junto comigo, né? E para poder clarear minhas ideias e sair daquele estado que eu pensava assim que eu tava louca, eu pedi que eu queria ir ao Chico Xavier. Aí passei, né, aquele processo, fui lá no Chico, tive uma conversa telepática com o Chico, tudo coisa que eu já contei pra vocês. E aquilo ali foi pra mim assim um bálsamo, me acalmou, sabe? Eu consegui compreender que era possível sim aquele processo. Esse processo aconteceu durante muitos anos e sempre chegando mais e mais pessoas para acompanhar o trabalho espiritual que a gente fazia. E um dia chegou a Nilda, irmã da Vera, Vera Lúcia, minha amiga, tá sempre aqui nas lives comigo. Ela chegou, ela tinha um tumor na perna e esse tumor ela não queria ir no médico, ela não queria ir no médico da Terra. O médico da Terra dizia que queria operar ela e ela não queria, ela queria fazer um tratamento espiritual. E aí não tinha quem convencesse ela que ela tinha que ir no médico. Ela fazia um tratamento médico, mas muito superficial, dentro do que ela precisava fazer. E ela fazia junto comigo os trabalhos. Toda semana a gente se reunia 2, 3 vezes na semana, a gente ia até a casa dela, fazia trabalhos com ela, trabalhos na natureza, todo mundo, todos juntos, colocando as mãos sobre ela, emanando luz, fazendo aquele trabalho bem intenso, tudo orientado pela entidade. Aí chegou um tempo, um dia lá, um determinado dia, a entidade disse pra ela assim, agora tu tem que procurar um médico da Terra. E ela foi procurar o médico da Terra. E o tumor dela tava ali daquele jeito, né? E ela foi procurar o médico da Terra. E quando o médico da Terra, na PUC, nunca me esqueço, eu acompanhei ela. E ela internou. E os médicos vieram todos, né? Porque aquele tumor era enorme, era no meio da coxa dela, assim, né? Na parte interna. Então aquele tumor enorme, ela não conseguia caminhar com as pernas fechadas, porque aquele tumor era enorme, assim, né? E ela entrou para a sala lá, os médicos vieram, os estudantes vieram e começaram a trabalhar nela e tudo mais. E a entidade que eu recebia disse assim, ela tá curada, ela tá curada. E aí eu disse, coisa boa, ela tá curada, né? Agora vai só operar e tirar o tumor e vai tá boa, vai tá curada, vai poder voltar, né, a vida dela. Aí fui pro trabalho, eu trabalhava na farmácia Guiar na época, uma farmácia que eu trabalhava, eu era gerente na farmácia. E ela foi pra cirurgia, né, e eu pensei que é comigo, né, ela só vai fazer a cirurgia pra tirar o tumor e tá tudo certo, porque a entidade disse que ela tava curada. E no meio do trabalho, no meio do expediente, eu liguei pra saber. E a Vera me disse que ela tinha falecido durante a cirurgia. Ela teve 3 paradas cardíacas junto com uma respiratória e veio a óbito, desencarnou. E eu fiquei extremamente revoltada. Eu disse, mas como que essa mulher foi falecer se a entidade disse que ela estava curada? Como que ela foi falecer? Eu me revoltei muito, eu fiquei muito revoltada. Isso está errado, né? E na minha ignorância naquela época, estava errado, né? Eu não podia ter partido. Hoje eu entendo o que é cura. E quando eu falo em cura, existem pessoas
saudáveis fisicamente e doente emocionalmente, doentes energeticamente, espiritualmente. E existem pessoas doentes fisicamente e curadas espiritualmente. E muitas vezes a doença, ela vem para nos curar. Ela vem para nos limpar, para fazer nós enxergarmos coisas que a gente não está enxergando. Então, o coronavírus, né, que está vindo aí, e que muita gente está partindo com o nome de coronavírus, mas que na verdade nem é o coronavírus só que tá. O coronavírus só está contando para números, né? A pessoa tá lá debilitada dos rins, ou debilitada do cardíaco, tá debilitada de outras coisas, e não é o coronavírus que tá levando as pessoas. O que tá levando as pessoas é o que elas têm que curar dentro delas. Pessoas que já fizeram acordos para virem e para ajudar a gente nesse processo aqui na Terra. E quando eu falo em curar, aí entra nosso assunto de hoje, que é a sombra e a luz. A sombra e a luz. Só consegue enxergar a luz, a sombra, quem está na luz. Porque quem não está na luz acha que tá tudo certo, que o problema é os outros, projeta tudo nos outros, porque o outro que me feriu, porque o outro que me deixou magoada, porque o outro que me deixou insegura, porque o outro que me deixou com raiva. E na verdade não é isso. Na verdade não é isso. Na verdade somos nós, eu já falei isso inúmeras vezes, nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. E se vocês estão aqui comigo hoje, se vocês estão em busca de autoconhecimento, se vocês estão dispostos a assistir uma palestra, uma live, do início até o final, buscando o autoconhecimento, é porque vocês já têm a luz. Vocês já acenderam a luz dentro de vocês. A luz já está resplandecendo para que vocês consigam iluminar a sombra, acabar com ela, fazer ela ficar bem em cima, a luz ficar bem em cima, para que a sombra fique bem pequenininha. Quando o sol está bem em cima, a sombra fica bem pequenininha no chão, né? Quando a sombra está longe, a luz está longe, a sombra fica enorme, né? Então, assim, quando a gente começa a clarear, a gente começa a parar de projetar nos outros o que está nos acontecendo. Então, assim, eu assumo a responsabilidade sobre as coisas que acontecem na minha vida. Não foi o outro que me magoou, era eu que tinha mágoas, o outro só fez a minha sombra aparecer, né? Porque quando a gente se cura, isso, o pessoal que vai em consultório, que faz atendimento comigo, que faz atendimento online ou em consultório antes, né, agora mais online, eles dizem assim pra mim: nossa, Jana, aquilo que me incomodava antes não me incomoda mais. E eu digo pra eles, depois quando vocês começarem a se curar, quando vocês começarem a se trabalhar, vocês vão perceber que o que incomodava vocês antes não vai incomodar mais, porque vocês curaram. Vocês curaram algo que estava dentro de vocês e que estava ali porque o outro estava fazendo aquela sombra vir à tona. E aí quando vocês curam, o outro faz a mesma coisa. E vocês continuam, vocês ficam bem, vocês não se incomodam mais com aquilo. Por quê? Quem é que se curou? O outro se curou? Óbvio que não. Foi vocês que curaram algo que estava dentro de vocês. Então, assim, ó, eu curo dentro de mim a minha insegurança, o meu medo, os meus traumas. Não é meu pai, não é minha mãe. Se eu tenho medo, se eu sou insegura, não foi meu pai e minha mãe que fizeram isso. Foi eu que desenvolvi isso dentro de mim. Meu pai, a minha mãe, meu marido, meu namorado, meu vizinho, ele só fez a sombra aparecer, para que eu possa curar. Então, quando eu começo a me curar, eu não quero mais apontar o dedo pro outro. Eu já assumo que tem 3 dedinhos que estão aqui para mim,
para mim me trabalhar, para mim me curar. Eu vou me curar, eu vou me trabalhar. E aí eu começo num processo de autoconhecimento. Eu começo a buscar ajuda, eu começo a estudar sobre mim, eu começo a adquirir curso, que agora um monte de pessoas adquiriram o meu curso e vamos lá, né? Vamos trabalhar, né? E eu começo a querer mudar, né? Querer transformar. E aí hoje eu entendo o que, que a entidade disse lá naquele tempo, quando, quando, quando a minha amiga, grande amiga no plano espiritual, partiu. Aliás, muitas das pessoas que estavam no grupo já foram para o outro plano e já me auxiliam de lá, né? Eles estão comigo, mas eles estão de lá, do outro lado. Então, assim, essas pessoas que partiram é porque elas conseguiram trabalhar as sombras delas aqui. Elas conseguiram curar. E como é que a gente cura? O que, que é a cura? A cura é quando eu olho para o meu, vamos dizer assim, defeito, que não existe defeito, mas tipo, aquilo que eu toco por cima do outro, a culpa, a insegurança, a raiva, quando eu começo a curar isso dentro de mim, que eu começo a ser luz, que eu começo a não me incomodar mais com as coisas que estão acontecendo lá fora, eu paro de ter julgamentos. Né? Eu paro de julgar os outros, eu paro de perder o meu tempo apontando os defeitos dos outros. Se eu tô apontando o defeito dos outros, é porque eu tô projetando. É o outro, é o outro. Então, assim, muitas vezes no meu início do meu processo, e até hoje eu faço isso, né? Eu parava e pensava assim, ó. Ah, fulano, isso. Que parte minha? Eu que tenho isso. Eu que tô enxergando, eu que tô me incomodando. E aí tem a diferença quando é sombra e quando é luz. Porque quando é sombra, eu aponto no outro e eu julgo o outro. E quando eu clareei, eu sei que o outro faz. Eu sei que o outro tem o outro é mentiroso, o outro trai, o outro engana, o outro faz fofoca. Eu sei. Só que aquilo não me incomoda mais. Aquilo não vem dentro de mim me incomodar. Aí eu vejo que isso já se transformou em luz. Agora, se eu vejo o outro fazendo alguma coisa, mentindo, enganando, eu fico com muita raiva. Eu tenho muita raiva, porque eu fiquei com raiva, porque o fulano fez eu ficar com raiva dele. Não, tu ficou com raiva porque a raiva estava dentro de ti. Estava dentro de ti. O outro apenas fez a raiva aflorar, a raiva vir para fora, né? Para quê? Para que eu possa ver, para que eu possa tomar consciência e para que eu possa trabalhar essa raiva a ponto de não ser conivente, né? Eu não tenho que ser conivente com as coisas, mas aquela situação, ela não deve tirar minha paz. Ela não deve me incomodar. Se ela me incomodou, é minha. Eu tô trabalhando. E quando a gente contribui, quando a gente se trabalha, a gente contribui para a paz no mundo. Por quê? Por que isso acontece? Porque a paz é uma energia, a raiva é uma energia, o medo é uma energia, a dúvida é uma energia. E quando eu entro na energia do amor, na energia da paz, na energia da tranquilidade, da segurança, eu também estou contribuindo para isso, para o mundo. Né? E tem várias coisas assim que a gente escuta que os grandes mestres trouxeram pra gente, os grandes sábios da humanidade trouxeram pra gente, em questão de autoconhecimento, Jesus Cristo mesmo. E a Bíblia, ela é muito maravilhosa, mas ela é muito também interpretada de várias maneiras, né? E ela sofreu muitas transformações, desde a origem dela até as traduções e tudo mais, foi sofrendo alterações e muitas coisas foram levadas ao pé da letra, ao pé da letra. Então, assim, quando se ouve dizer assim, Jesus curava cegos, Jesus curava cegos, será que era cegueira
física? Ou será que era uma cegueira espiritual? De eu não me enxergar, de eu não enxergar as minhas sombras. Porque Jesus falava através de metáforas. E quem sabe a cegueira que ele falava, que se fala na Bíblia, não era a cegueira física. Como a gente pensa, como a gente imagina, como a gente escutou e como a gente entendeu lá no tempo que a gente fazia os nossos processos lá de aprendizados religiosos e tudo mais. E quando a gente escutava que Jesus curava os paralíticos, os paraplégicos, os paralíticos, pessoas que não caminhavam. Quantas pessoas estão aí no mundo que não caminham? Não caminham em direção aos seus sonhos, ficam travadas nos medos, nas dúvidas, nas inseguranças. Quantas parábolas, metáforas que Jesus usou que libertou essas pessoas para a vida, né? Para o crescimento espiritual, para o crescimento, para a busca do autoconhecimento. Quando a gente se trabalha, na época que eu fazia os trabalhos, que eu tinha as entidades que trabalhavam com o grupo e tudo mais, eu ficava pensando assim, meu Deus, eu não vejo as coisas. E um dia, depois de uns 3, 4 anos, a entidade trabalhando e dando palestra, ensinando coisas, que não é nada diferente do que é falado hoje, e era falado lá há 22 anos atrás, naquela época eu ficava pensando assim, meu Deus do céu, da onde que está saindo tudo isso? Da onde que está saindo tudo isso? Eu não vejo nada. Hoje em dia, eu falo com vocês, muitas vezes eu tô mediunizada, muitas vezes eu tô falando aqui e eu não sei. Eu sei o que eu tenho que falar, eu sei o que eu tô dizendo, mas eu não sei exatamente como foi dito. Eu não sei como foi dito. E eu falo isso, a Vera é uma das pessoas que eu converso muito sobre essa questão espiritual aí. E eu digo pra ela, a impressão que eu tive é que eu falei robótica, parece que eu falei atrasada, parece que eu falei... A impressão que eu tenho, né? E eu termino as lives e eu vou escutar, né? Eu vou escutar o que eu falei, porque muitas vezes eu falo, e eu não sei mais o que eu tô falando. E aí, um dia eu conversando com ela sobre esse assunto e a entidade que ainda se manifesta através de mim, só que agora depois que eu me trabalhei, depois que eu me desenvolvi, depois que eu busquei o autoconhecimento, ela continua trabalhando, só que eu não tenho mais aquela sombra que eu tinha, porque se eu não tivesse naquela época da forma que eu recebia, se eu não tivesse eu não conseguiria acessar, porque eram conhecimentos que eu não tinha. E eu, Jana, matéria, eu não tinha o estudo, eu não tinha o conhecimento, eu não tinha a vivência nessa terra para poder falar o que eu falava naquela época. Mas hoje, depois de tantas experiências, de tantas vivências, eu sei e eu consigo falar para vocês, recebendo a informação, canalizando e transmitindo, sem me desligar, sem ficar em estado de sonolência, como se eu tivesse hipnotizada. E naquela época eu precisava até fechar os meus olhos, porque se eu não fechasse meus olhos, eu não ia para aquele lugar para poder falar. Hoje não, hoje eu consigo falar. As pessoas que me conhecem ali, a Vera, a Edna, a Valéria também, que não me conhecia, mas ela fala sobre isso, que eu fico diferente. Por que eu fico diferente? Porque em algum momento o meu campo expande, acessa o campo de vocês, né? E vocês têm a energia de troca, aonde eu consigo falar o que é necessário.
E há muito tempo atrás, que há uns, deixa eu ver, 7, 8, 9 anos atrás, era dito nos trabalhos espirituais: um dia vocês vão fazer um trabalho com muitas pessoas. Um dia vocês vão fazer um trabalho com muitas pessoas. O aparelho, no caso eles me chamavam de aparelho, né? Vai fazer um trabalho com muitas pessoas. E eu pensava assim, meu Deus do céu, tem que locar. A gente chegou a locar um espaço grande, um salão grande para poder fazer um trabalho com muitas pessoas, porque eu imaginava que as pessoas iriam até mim. Não imaginava que seria dessa forma como a gente está fazendo. Eu não imaginava que eu conseguiria acessar as pessoas através da internet. Quantas mil visualizações meus vídeos têm lá no YouTube? Quantas mil visualizações meus vídeos têm aqui no Facebook? Quantas mil visualizações o meu vídeo tem dentro do Instagram? Hoje... Ai, Macarena... Macarena pulou agora correndo. Hoje eu não sei quantas pessoas. Teve até o Júlio, um dos meus seguidores, ele disse: Jana, tu tem noção de quantas vidas tu impacta? E eu disse: não tenho noção. Né? Porque termina aqui, o vídeo fica gravado, vai para inúmeras pessoas, né? E assim, eu não tenho noção. E isso era dito pela entidade já há algum tempo atrás. E isso agora foi falado mais forte para divulgar mais, para mais pessoas terem acesso. Esse curso que eu ofereci semana passada, que eu coloquei na promoção, que vai a promoção até o dia 10, esse curso eu tenho ele há uns 2 anos, 3 anos quase. 2 anos, eu acho. 2 anos, quase 3 anos já. E eu não oferecia o curso. Eu não oferecia porque eu sei que é um curso bom, mas dentro da minha cabeça, as crenças que eu recebi na minha infância era a questão assim de dinheiro, de espiritualidade que não mistura com dinheiro. Então, como eu sou um ser humano, eu tenho coisas para trabalhar em mim ainda. Eu tive muita resistência. Ai, filho, vai cair. Ai, gente, desculpa, é a Macarena aqui fazendo arte, quase caiu o meu tripé. Então, assim, eu tinha resistência, tô me trabalhando em oferecer. Por que eu ofereci agora dessa vez e eu coloquei um preço mais acessível? Porque eu sei das condições, muitas pessoas com dificuldade de aquisição pela questão do coronavírus e tudo mais. Outra, porque as entidades disseram: Jana, tu tem que expandir esse trabalho, né? Então, assim, tu vai fazer desse trabalho para poder divulgar. Eu sei que tem muitas pessoas divulgando meu trabalho, eu sei que tem muitas pessoas ajudando, só que essas pessoas que eu vou acessar daqui para frente, elas não são por intermédio de vocês, elas são por outros intermédios, entendeu? Então, por isso eu fiz, e esse dinheiro vai reverter para a publicação, para mim poder expandir para mais pessoas esse trabalho. Porque foi dito há um tempo atrás e agora foi dito novamente, né? E quando eu comecei a fazer os trabalhos na internet em 2011, também foi dito para mim. E eu disse: não, eu não sei falar na frente da câmera, né? E eu fiquei assim: meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Mas como eles me disseram, eu sempre confiei muito neles e eu estou até hoje fazendo o que eles me pediram para fazer e continuo fazendo. Então, assim, por que isso foi possível na minha vida? Porque eu comecei a curar as minhas sombras, curar as questões que eu vim para trabalhar aqui na Terra. Curar, porque a Terra é um grande processo de aprendizado. A Terra, ela nos traz muita evolução. Coisas que a gente não consegue acessar em outras dimensões. Aqui na Terra a gente consegue. Então, por isso, a gente vem para a Terra. Para aprender, para experimentar, para vivenciar. Então, nesse processo de busca de autoconhecimento, eu fui fazendo um caminho linear, um caminho que me alinhou
com a espiritualidade. Me alinhou com a espiritualidade. E agora eu vou falar, tem uma paciente que foi minha aluna e que foi que me segue, né? Ela me deu uma dica de uma pessoa que faz um trabalho Hailu. E eu assisti o vídeo que ela me mandou, né? E ela fala muito parecido com o que eu falo, com outras palavras, com outras terminações, né? E vocês vão ver isso, que dentro da minha busca por autoconhecimento, eu procurei muitas pessoas que já fazem trabalho na internet, vocês veem que as pessoas falam a mesma coisa, só que para os públicos, para cada pessoa, para cada público, aquela pessoa fala, né? E às vezes vocês vão estar comigo, outras vezes vocês vão estar com outra pessoa, outras vezes vocês vão estar com pessoas diferentes que vão trazer, e isso não é uma disputa. Isso é um processo aonde a gente vai aprendendo coisas, né? E essa Hailu, deixa eu ver, o Júlio tá botando aqui pra mim, Hailu Guzmanchi, agora eu não sei ler, mas parece que é Hailu, acho que é o nome dela. E ela falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ela falou uma coisa que eu achei muito interessante, que foi sobre a Kundalini e a Kundala. Kundalini é uma energia extremamente poderosa, do chakra base, né? Que as pessoas dizem que é a energia sexual, né? E na verdade não é só uma energia sexual, é uma energia vital. A gente trabalha bastante ela dentro da biodança, trabalha bastante, é maravilhoso, equilibra muito, tem exercícios de biodança que equilibra muito a Kundalini. E nesses exercícios ela falou sobre a Kundala. E eu achei muito interessante a fala dela, deve ter outros nomes, mas eu gostei bastante da forma como ela explicou, e eu usei algumas coisas que ela usa, porque foi muito ilustrativo, foi muito legal o que ela falou, muito interessante o que ela falou, né? Que a Kundalini é uma energia que nos dá o ímpeto vital, o ímpeto de levantar, de ir lá, de correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, o que eu quero para minha vida, né? Então, assim, eu tenho vontade de fazer as coisas, eu me sinto motivada. Quando eu tô com a Kundalini alinhada, eu tenho vontade de fazer as coisas, eu tenho um ânimo, eu tenho tesão pela vida, eu tenho vontade de fazer as coisas. Aí ela falou na Kundala, eu nunca tinha visto esse termo, né? Mas é aquilo que desequilibra, a energia baixa, de baixa frequência, que nos desalinha, que nos coloca num estado de frequência baixa, onde a gente não tem o ânimo, onde a gente não tem o ímpeto. Dentro do meu curso online, no 2.1, que é a continuação, né, que vai até o final da semana vai estar no curso. Quem adquiriu só a primeira parte do Vistas dessa Ciência. Então, o bônus vai entrar agora com esse exercício já de equilibrar os 3 centros. Até sexta-feira, sábado, acho que já vou ter conseguido inserir ele dentro do curso, que é o alinhamento dos 3 centros. E entra o alinhamento da parte do chakra base, né? Então aqui embaixo, nessa região aqui, a gente equilibra. E a Kundala, ela vem com uma energia de baixa frequência e que desequilibra muito as pessoas, que é o medo, que é a preocupação, que é a dúvida, que é a insegurança, que é onde a maioria das pessoas estão vibrando com a função da pandemia.
e outras pessoas estão alinhadas com a Kundalini, que é essa energia que alinha com o eu superior, que alinha com a espiritualidade, que faz com que as coisas fluam, com que as coisas aconteçam, com que as coisas... eu pensei, tá vindo, eu pensei, tá vindo, sabe? Então tu começa a atrair com facilidade as coisas para tua vida. Tu começa a atrair com facilidade as coisas para tua vida. E ela falou também, a Hailu, ela falou também uma coisa que eu achei muito interessante, né? Que vale a pena transferir para vocês, é sobre... Ui, fugiu. Ela falou sobre... saiu do Face, voltou pro Face. Tinha caído aqui no Face, voltou agora. Ela falou sobre... Deixa eu ver aqui. Acho que eu anotei. Ela falou sobre a questão do mal, que as pessoas fazem mal, assim, com uma justificativa, sabe? Eu tô fazendo isso porque o fulano fez isso pra mim. Eu tô fazendo tal coisa porque o fulano. Então, eu briguei com o vizinho porque o outro brigou lá comigo. Eu matei o outro porque mataram alguém da minha família. Eu roubei roubando, sabe? E ela fala muito sobre isso, né? Sobre a questão uma coisa querendo justificar a outra, né? Então, quando tu faz uma coisa errada, e ela fala isso muito bem, eu gostei bastante, por isso eu tô trazendo aqui pra vocês, quando tu faz alguma coisa errada, que tu fez e que tu te fragou assim, poxa vida, né? Eu fiz tal coisa errada. Mas eu não tinha noção que isso era errado. Depois que eu fiz, que eu vi, isso foi errado, né? Isso é uma sombra que o outro despertou em mim e que eu tenho condições de arrumar, né? Ou pedir desculpa, ou de alguma forma tentar arrumar aquilo ali. E quando é trevas, escuridão, tu olha para aquela sombra, tu vê aquilo ali, o fulano roubou, eu roubei, tá todo mundo roubando mesmo, eu vou roubar. Aí entra na linha das trevas. E é o processo que a gente está começando a sair agora. Porque começa a vir uma força espiritual através da Kundalini, do alinhamento dos chakras, do alinhamento das pessoas dentro da espiritualidade, da busca pelo autoconhecimento, que tu não consegue mais fazer coisas que tu fazia quando tu não tinha consciência, quando tu achava assim, por causa que eu não tenho, eu posso pegar dos outros. Porque tá faltando, eu posso pegar pra mim. Não é meu, mas eu posso pegar porque eu não tenho, o outro tem mais. E aí, quando eu começo a tomar consciência, eu começo a perceber que não é assim que funciona. Que não é desse jeito que funciona. E aí, a luz começa a trabalhar em cima das trevas. Eu começo a não querer mais fazer certas coisas. E só que eu começo a querer não fazer, já fazendo o não fazer. Né? Tipo, se eu sou de fazer fofoca, eu vou pra falar de alguém assim, eu me frago, opa, não vou falar mais. Aí a pessoa até pergunta, eu fiz isso inúmeras vezes, de ir pra falar uma coisa e me fragar e voltar pra trás assim, opa, não é pra falar isso. E aí de repente a pessoa pega e diz assim, ué, tu não ia falar tal coisa? Esquece, porque isso que eu ia falar era bobagem, era falar mal do outro, então isso não serve, não preciso mais falar sobre isso. Corta no meio do assunto, a pessoa não chega aí a fazer a maldade. Né? Vamos dizer que a cobrinha recolhe o rabinho e não chega a largar o veneninho dela. Né?
E é isso que a gente acaba fazendo quando a gente começa a ter o autoconhecimento. A gente para de justificar os nossos erros por causa que o outro está fazendo. Então, assim, isso está acontecendo com a política, isso está acontecendo com as religiões, né, com pastores, com padres pedófilos, com pastores que roubam dos seus fiéis através dos dízimos, pessoas que fazem esse tipo de coisa, né, em benefício até mesmo na saúde, dentro da política, né, as pessoas pegam dinheiro para fazer como é que é, respirador pro coronavírus, rouba. Então, assim, tá caindo tudo isso. Por quê? Porque a gente está se trabalhando, porque a gente está começando a clarear, está começando a ver que isso não serve e tem muita gente trabalhando em favor da luz. E nós estamos trabalhando em favor da luz. Quando nós paramos para assistir uma palestra, quando a gente para fazer um curso, quando a gente para assistir uma live de autoconhecimento, a gente está começando a dissipar a sombra que está ali e que a gente está começando a contribuir para um mundo melhor. Falei bastante. E aí eu digo para vocês assim, ó, que quando a gente começa a se trabalhar, que quando a gente começa a limpar, a gente tem esse acesso mais alinhado com a espiritualidade maior e a gente consegue, sim, ter uma comunicação direta com eles. Às vezes a gente até não consegue interpretar o que eles estão querendo falar, mas logo em seguida a gente fica sabendo e diz, ah, era isso que eles estavam querendo dizer. Eu é que não entendi na hora. Né, teve falei na live passada, né, que é da minha sobrinha, que eu recebi antes que ela estava grávida, e quando foi na hora, né, ela disse assim, ah, tia, tu sabia? Eu digo, ah, eu sabia, só que eu recebi, mas eu não tinha, né, deixado aquilo integrar a ponto de saber que era isso, mas logo em seguida se confirmou. Então a gente acaba confirmando aquilo que a gente recebe pela espiritualidade, através de sonhos, através de intuição, de premonição, a gente acaba confirmando. Certo, pessoal? Deixa eu ver quanto tempo que eu tô falando. Vamos para nossa técnica. Ó, tá na hora da nossa técnica. Vamos alinhar, então, para limpar esse lado, né, espiritual, para alinhar a nossa Kundalini e a Kundala. É aquilo que eu falei para vocês, né? São as energias de baixa frequência que aos pouquinhos a gente começa a limpar, limpando as sombras. Eu achei muito interessante, eu vou estudar mais ela, vou aprender mais coisas com ela, e quem tiver interesse também em procurar. E é bem interessante, né, o trabalho dela, e eu vou trazendo conforme as minhas vivências também, né? Porque não é nada muito diferente, não. É muito parecido, e por isso até que eu senti vontade de falar, porque é muito. A gente tem uma afinidade muito grande. E aí por isso eu senti vontade de falar nessa live de hoje sobre ela. Tá bom? Então, pessoal, vamos então começar a fechar os nossos olhos, respirar profundamente, amplo, suave. Respirar profundamente, amplo, suave. Inspira pelo nariz. Solta pela boca. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Uma respiração profunda, ampla e suave. Imaginando que uma luz poderosa, divina e sábia entra, vem do cosmos, pelo universo, entra no topo da nossa cabeça, caminha por todo o nosso corpo, por todas as nossas células, sai na sola dos nossos pés e vai para o centro da Terra.
voltando do centro da Terra, passando pelo nosso corpo, caminhando por todo o nosso corpo, subindo e saindo no topo da nossa cabeça, indo em direção ao universo, indo em direção ao cosmos. Imaginando agora que essa luz poderosa e sábia vai em direção aos nossos ancestrais, passando pelos nossos pais, que nos ensinaram e que nos provocaram inúmeros despertares. Pelos nossos avós, bisavós, tataravós e todos que fizeram parte da nossa família, recebendo nesse momento a luz divina, clareando todos eles. Porque no momento que a gente desperta, no momento que a gente começa a clarear as nossas sombras, nós libertamos todos os nossos ancestrais. Nós liberamos eles porque eles carregam com eles a preocupação de terem deixado essas sombras em nós. E eles, no plano espiritual, eles torcem por nós. Eles torcem para que nós possamos evoluir. E quando nós nos libertamos e quando nós nos curamos de mágoas, de raiva, de ressentimento, de tristezas, por coisas que nos foram feitas, quando nós assumimos a responsabilidade e começamos a nos conhecer, a nos trabalhar, como nós estamos trabalhando aqui e agora, quando nós começamos esse processo, nós libertamos eles onde quer que eles estejam. Eles estão livres para seguir o seu processo de evolução. E enxerguem eles agora se libertando, todos eles se libertando e seguindo o seu processo de evolução. E assim é, e assim é. Gratidão por essa graça alcançada. Gratidão por essa graça alcançada. Gratidão por essa graça alcançada. E nós, agora, nesse momento, respirando profundamente, amplo e suave, nós vamos emanar luz para todos os irmãos
que ainda estão na sombra e que nós fazemos parte desse processo. Nós vamos emanar luz, repetindo: sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. A todos os nossos irmãos, porque todos somos um. Todos somos um. A cura de um, a luz de um, é a luz de todos. E que a partir de hoje, que a partir desse trabalho, nós possamos enxergar com muito mais clareza tudo o que precisamos transformar em nossas vidas. E assim é. E assim é. E assim é. Gratidão por essa graça alcançada. Gratidão por essa graça alcançada. Está feito. Está feito. Está feito. Devagarinho então, movimentando os nossos braços, as nossas pernas. Devagarinho, voltando, voltando. Voltando para o nosso aqui e agora. Devagarinho, cada um no seu tempo. Nossa, pessoal, que coisa mais maravilhosa. Não sei se vocês estão escutando os roncos da Macarena, que ela tá aqui dormindo do meu lado. A minha arteira. Ela é meu filhote, tá aqui também, fazendo os trabalhos junto comigo. É muito bom, né? Saber que a família também tá junto nesse processo, acompanhando. Gratidão a vocês. Gratidão, gratidão, gratidão. Quero dizer para vocês, semana que vem a gente está de novo com mais uma live. Não sei o que vai ser a live da semana que vem. Quem não adquiriu o curso ainda, adquiram, vale muito a pena. Até sexta-feira vai ter mais um material complementar ali, né? Que vocês vão estar recebendo. Quem já adquiriu vai estar recebendo. E o que mais que eu tinha para dizer? Eu acho que é isso. Curtam, compartilhem, deixem os seus comentários aí para mim saber como é que foi a vivência, como é que foi a técnica, como é que vocês estão se sentindo. Se vocês quiserem colocar também, eu vi que algumas pessoas colocaram na live passada como é que se sentiram, eu só não comentei, mas eu li, né? Porque às vezes eu não consigo comentar todo mundo, daí eu dou só uma lida. Então, assim, gratidão a quem colocou, né? Quem compartilhou ali a sua experiência. Quiser compartilhar, compartilhe. Coloca ali para mim o que já mudou, o que já se transformou através das lives, através das técnicas. Contem aí pra mim que eu vou adorar e me ajudem a compartilhar cada vez mais. Gratidão a todos que me ajudam, gratidão por estarem presentes, gratidão por assistirem toda a live comigo e por fazerem parte dessa corrente maravilhosa. Um grande beijo no coração de vocês e até a nossa próxima live. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Até!